18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, mais uma vez, 6 horas em ponto em Manaus. Estamos novamente com você, começando mais uma edição do programa 18 horas, hein? Hoje, juntos, nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, ano 2020. Nós vamos aí até às 7 com você, a informação aqui, né? Em mais uma edição, Karime Leão, meu querido Ari Guedes e você, querido ouvinte, em 100,7, mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. Karime, tudo bem? Buenas noites, senhorita. Boa noite, tudo ótimo, tudo certo. Maravilhoso. Boa noite pra você, boa noite pra toda a equipe aqui do jornalismo da Rádio Mix. Pra você que acompanha a programação da Rádio Mix, aqui da 100,7. Estamos juntos sim, até às 7 da noite, no programa 18 horas. Karime Leão, uma dica cultural aí, né, pra quem gosta, né, principalmente pra quem gosta de música, né, clássica, ópera, né, essa coisa do teatro, né, Filarmônica. Olha aí que bacana. Amazonas Filarmônica vai apresentar o concerto Septo de Beethoven dentro do projeto A Arte Agradece a Vida. É bacana. Em homenagem aos profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19, ficou mais bacana ainda. A apresentação acontece nesta quinta-feira, que é amanhã, né? A partir das 8 horas da noite, no Teatro Amazonas. Muito bacana, né, Carlão? O concerto vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook do Governo do Amazonas e da Secretaria de Cultura e também pela TV Encontro das Águas, que é no canal 2.1 da TV aberta, para todo mundo acompanhar esse espetáculo maravilhoso. A apresentação vai ser fechada, é claro, para médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, maqueiros, técnicos, bombeiros, agentes de portaria e serviços gerais dos hospitais e unidades de saúde do estado. Muito bacana essa iniciativa. Show, né? 7 músicos da Amazonas Filarmônica subirão ao palco seguindo, né, os protocolos de segurança, todo mundo ali, a higienização e o distanciamento contra a Covid-19. O regente titular da Filarmônica, que é o maestro Luiz Fernando Malheiros, inclusive um grande abraço aí, grande maestro Fernando Malheiros, explica que a escolha da obra faz parte das homenagens aos 250 anos de nascimento do compositor alemão, que é o Ludwig van Beethoven, comemorado em 2020. Exato, Carlão. E o maestro explica que essa é uma obra feita ainda na juventude de Beethoven, muito longa e de difícil execução para os músicos, porque mistura, né, cordas e sopros e tal. O maestro Fernando Malheiros, ele ressalta que já apresentaram trechos dela e agora vão apresentar a obra completa nesta formação de câmara, que é como se tivéssemos aí vários solistas tocando juntos, disse Luiz Fernando Malheiros. Então vamos anotar para não perder, tá? É amanhã, ao vivo, a partir das 8 da noite, pelo Facebook do Governo do Amazonas e da Secretaria de Cultura e pela TV Encontro das Águas, no canal 2.1 da TV aberta. Uma bela homenagem aos profissionais que atuam, né, na saúde aqui do estado do Amazonas, uma homenagem para esses guerreiros que trabalharam e continuam trabalhando durante a pandemia da Covid-19. Pelo menos, né, nesse estado, os artistas fazem uma bela homenagem aos profissionais da saúde. Aí, com certeza, uma bela programação cultural para você agendar aí, né, na sua agenda, né, na sua agenda de programações culturais. Teatro Amazonas, tá aí essa homenagem a Beethoven e em homenagem aos profissionais da saúde. Agora são 6 horas, hein? São 6 horas e 4 minutos e até às 7, Karime. Estamos juntos com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha aí, a Delegacia de Combate à Corrupção ainda nem começou a funcionar e já tem demanda para investigar. Sim, é que os deputados de oposição ao atual governo Amazonas, que são aí os deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos, anunciaram que vão entrar com as primeiras denúncias assim que a delegacia abrir as portas. Pois é, e as denúncias são extremamente graves, tá? Em uma delas, Wilker Barreto pede que o titular da Delegacia de Combate à Corrupção, que é o Guilherme Torres, investigue a ligação entre José
José Ricardo Biaso Simon, um dos donos da Zona Norte Engenharia, Manutenção e Gestão de Serviços S.A., consórcio que gerencia o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, e Rosimeire Nunes Del Giglio, mulher do secretário estadual da Fazenda, Alex Del Giglio, já que ambos são sócios da empresa Profit Câmbio e Serviços Financeiros Limitada. Farei questão de visitar lá o delegado Guilherme. Eu não tenho dúvida da questão que a civil tem bons nomes. O que eu questiono é a autonomia. Eu vou também, juntamente, levar a denúncia para que ele apure essa questão do secretário de Fazenda e sua esposa. Bom, e na outra denúncia, Dermilson Chagas disse que há forte suspeita de superfaturamento no contrato, com dispensa de licitação, inclusive, da reforma do hospital e pronto-socorro João Lúcio, referentes aí à compra de 240 aparelhos de ar-condicionado, no valor de R$2 milhões. Nós queremos fazer a primeira denúncia na delegacia. Nós queremos lá fazer uma visita para o seu colega, o senhor também está convidado, para levar a situação do João Lúcio, aquele superfaturamento em relação aos ar-condicionados. Será a primeira denúncia nossa para acompanhar de perto a efetividade da delegacia, saber se realmente ela vai ser imparcial ou se vai ter ingerência do governo. 18 horas. E os parlamentares da CPI da Saúde ouviram hoje Rafael Silveira, dono da empresa Prime, que antes tinha o nome de Petros. A empresa foi acusada de fraudar um documento para prestar serviço ao governo do Amazonas. Bom, e a resposta do empresário Rafael Silveira sobre esse e outros assuntos foi a famosa expressão: eu não sabia. Vamos conferir mais informações sobre os trabalhos da CPI nesta quarta-feira com a repórter Cíntia Blink. Hoje os deputados da CPI da Saúde ouviram o ex-sócio de Sérgio Chalub, Rafael Silveira, dizer que não sabia de nada do que acontecia na empresa dele. A empresa era a Petros, que mais tarde virou Prime. O negócio de Chalub e Silveira forneceu uma série de serviços para a Secretaria de Saúde do Amazonas, muitos deles via processos indenizatórios, conforme a comissão. A principal acusação foi sobre um atestado de capacidade técnica falsificado. O depoente afirmou que não sabia de nada. E na proposta apresentada e assinada pelo senhor Sérgio Chalub, havia um atestado de capacidade técnica da Prefeitura Municipal de Itacoatiara. Perfeito. Ele alegou aqui que ele apenas assinou a proposta que foi apresentada para participar do processo licitatório. Que quem administrava naquela época era o senhor. Perfeito. O que o senhor tem a dizer em relação a esse fato específico, onde havia, em tese, um atestado de capacidade técnica falso? É porque esse documento, com esse estudo que a gente fez, a gente verificou que ele foi entregue no dia 27/7/2018 para a CGL, que era a época que estava ocorrendo o pregão, certo? No dia 1º/8, 4 ou 5 dias depois, meu filho nasceu. Eu estava no Rio Grande do Sul e eu registrei ele. Eu fui 30 dias antes para lá e só retornei aqui 30 dias depois do nascimento dele, porque ele estava metendo muita pressão em mim que a gente precisava assumir contratos, que ele precisava de ajuda para assumir os contratos. Rafael era proprietário da empresa Petros, junto com Sérgio Chalub, hoje dono da Líder Serviços. Depois que a sociedade foi desfeita, Rafael seguiu na empresa, mas alterou o nome para Prime. Durante todo o depoimento, Rafael apontou Chalub como principal culpado de todas as suspeitas de irregularidades, como disse o presidente da comissão, o deputado delegado Péricles. E aí houve muitas contradições. Na verdade, o senhor Rafael, ele disse que ele não tinha conhecimento de nada que acontecia na empresa. Ele foi inicialmente um investidor, aquele que dava o dinheiro, mas também que não controlava o dinheiro que ali se tinha na empresa. Então, realmente há algumas contradições no que foi dito em relação ao depoimento do senhor Sérgio Chalub. Ele diz também em relação ao atestado de capacidade técnica falsificado, que ele também
também não tinha conhecimento, só tomou conhecimento aqui na CPI e tudo foi feito pelo senhor Sérgio Chalub. A CPI da Saúde volta a ter reunião na próxima segunda-feira. Cíntia Blink para o 18 horas. Bom, o deputado estadual Wilker Barreto anunciou que vai ingressar com uma ação contra o governo do Amazonas no Ministério Público do Estado, denunciando a suspensão de cirurgias eletivas no Hospital Fundação do Coração, que é o Francisca Mendes. A denúncia do parlamentar acontece após pacientes relatarem que a unidade hospitalar, considerada referência em cirurgias do coração na região norte, não está realizando os procedimentos cirúrgicos por falta de órteses, próteses e materiais especiais. Para o deputado Wilker Barreto, a demora pela realização das cirurgias e o atendimento precário aos pacientes é grave e está custando vidas do povo amazonense. No dia 15 de julho, os membros da CPI da Saúde fizeram uma inspeção no hospital e constataram, sim, graves irregularidades no local, desde a falta de materiais para procedimentos cirúrgicos até a ausência de profissionais especializados. Na época, a unidade de saúde funcionava com apenas 25% de sua capacidade, segundo o deputado. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público de Contas entrou com uma representação para suspender um contrato entre a CEPROR e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. O contrato foi firmado para empregar profissionais e o Ministério Público entende que é necessário fazer concurso público. Além disso, o procurador de contas, o Rui Marcelo Alencar de Mendonça, acredita que a secretaria está fugindo dos meios legais para conseguir pessoal. O Ministério Público de Contas quer que o contrato da Secretaria de Produção Rural com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental seja suspenso. O contrato prevê um processo seletivo feito pela agência para a admissão de pessoas para trabalhar na CEPROR. O processo pretende selecionar 146 terceirizados pelo período de 1 ano e pode ser prorrogado. Para o procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça, que assina a representação apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o certo é a CEPROR realizar concurso público. É que não pode um órgão ter déficit de servidor público, faltar servidor concursado e simplesmente lançar mão de um alto quantitativo de terceirizados. Tem que fazer concurso quando a necessidade pessoal é permanente. Neste momento, os aprovados do último concurso do IDAM, que pertence à estrutura da CEPROR e que ainda não foram chamados para ocupar as vagas, temem que os convocados pelo processo seletivo ocupem justamente as vagas que deveriam ser dos concursados, como diz um representante dos aprovados, Patrick Onias. Desde 2015, nós temos um projeto que vem sendo renovado desde lá e agora que ele está expirando, a CEPROR ela pretende abrir um novo edital e isso a gente vê com muita preocupação, pois nós não temos nenhuma transparência de informações com relação a como que essas pessoas elas estão trabalhando. O procurador acredita também que a CEPROR utiliza a agência para não prestar contas ao poder público. E nesse caso nós verificamos que a CEPROR quer utilizar a ADESAN para não realizar licitações e contratos administrativos para aquisição de material e tomada de serviços. Quer dizer, uma espécie de fuga das regras aplicáveis por meio de uma instituição que é simplesmente intermediária, mas que não aplica as regras próprias de administração pública. A reportagem procurou a CEPROR e a ADESAN, mas nenhuma das duas vão dar informações agora porque, segundo elas, não foram notificadas. O valor do contrato é de mais de 26 milhões de reais, o que significa mais da metade do orçamento autorizado para a secretaria em 2020. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, pelo 4º ano eleitoral consecutivo, as mulheres, veja bem, as mulheres são a maioria do eleitorado amazonense, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Dos mais de 2,5 milhões de eleitores aptos a votar em 2020 aqui no Amazonas,
Amazonas, mais da metade, hein? 51% são do sexo feminino, são mulheres. E os homens representam 48,7% do eleitorado. As eleições municipais que estavam previstas para acontecer no primeiro domingo de outubro em todo o país foram adiadas para o dia 15 de novembro em razão da pandemia de Covid-19, que até domingo, dia 16, já infectou mais de 111 mil amazonenses e matou mais de 3.400 em todo o estado do Amazonas. E este ano, 1.283.669 mulheres poderão comparecer às urnas em todo o Amazonas, junto aí de 1.219.559 homens, ou seja, aí no total, né, de 2.503.228 eleitores aptos a votarem nesse pleito agora. Desde 2014, a quantidade de mulheres no eleitorado amazonense vem sendo maior, hein, que o número de homens. Em 2014, 49,2% do eleitorado era composto por homens e 50,8% eram de mulheres. Em 2016, as mulheres representavam 52,2% de todo o eleitorado e os homens 47,7%. Em 2018, 52,5% de todo o eleitorado amazonense era feminino e 47,5% era masculino. E agora, em 2020, a capital amazonense alcançou a marca de 1.331.613 eleitores. Há 2 anos, Manaus tinha 11.553 eleitores a menos. 18 horas. Olha aí, hein? E hoje 7 lojas, hein? 7 lojas foram notificadas e quase 2.000 itens falsificados apreendidos na operação Fraude no Comércio, desencadeada pela Força Tarefa do Consumidor. Os estabelecimentos autuados são todos da Galeria Milano, que fica ali, né, na Rua Marechal Deodoro, no centro de Manaus. A operação da Força Tarefa do Consumidor foi deflagrada com base na denúncia do representante das marcas oficiais com escritório em São Paulo. Entre os produtos apreendidos estão 816 bonés, 465 camisas, 185 cuecas, 374 bermudas e 130 calças de marcas New York, Yankees, Fila, Gucci, Hugo Boss e Marvel. E todo esse material aí apreendido será incinerado, com exceção, né, daqueles que não foram danificados com a retirada das logomarcas. Agora são 6 horas e 18 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil e até às 7, hein? Você confere a informação, a notícia para você em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Vamos de música, hein? Vamos abrindo aí a nossa playlist de hoje, desta quarta-feira. Melancy lançou um novo single, inclusive bem dançante, aí, bem agitado, intitulada aí a música Blame Into Me, Blame Into Me. Bacana, hein? A faixa fala sobre um relacionamento aí conturbado. A música chegou acompanhada de um clipe e o vídeo mostra a artista explorando um lado atriz ao interpretar uma personagem de um jogo de luta. Então vamos de música, vamos de Blame It On Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas 22 minutos. Blame It On Me foi a primeira de hoje, né? A Melancy em 100,7. Vamos juntos com você, hein? Até às 7, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Hoje foi um calor de rachar o coco, é isso, Carimilhão? E não foi? Vamos saber aí como vai ficar o tempo esta noite com Carimilhão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, o calor deve permanecer porque não há previsão de chuva, viu? A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 68%. E uma outra informação aqui sobre também friagem, sobre clima, porque depois de um ciclone bomba que atingiu o sul do Brasil e deixar pelo menos 12 mortos, isso há um mês e meio atrás, o país se prepara para receber outro fenômeno
meteorológico de grande relevância. Dessa vez vai ser uma massa de ar frio que vai causar chuvas, granizo, um frio histórico e até neve nos próximos dias. Meteorologistas entrevistados pela BBC News do Brasil disseram que a grande massa de ar frio se aproxima do país e vai derrubar as temperaturas na maior parte dos estados, inclusive no norte e nordeste, como o Amazonas e Bahia. Será que essa frente fria realmente vai chegar aqui no estado? Eu ouvi neve. Neve aqui também não. Tá bom. Vamos combinar que neve é só pro sul do país. Aqui se fizer um fresquinho, assim, a gente já, se vier uma brisa, 38 graus, tá a gente já fica feliz, hein? Mas essa friagem aí é aguardada para sexta-feira, gente. Ok, 6h23 e você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Professores que morreram vítimas da Covid-19 no Amazonas foram homenageados hoje em ato público pelo comando de greve do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas denunciou a Secretaria de Educação aos Ministérios Público Estadual e do Trabalho por descumprimento do protocolo de segurança. 34 professores que voltaram às aulas presenciais estão com coronavírus. O balanço da Secretaria de Educação sai na sexta-feira. Vamos conferir os detalhes desta história agora na reportagem de Odiné Araújo. Os educadores que morreram vítimas da Covid-19 no Amazonas e que antes representavam apenas números na estatística de mortes pela doença no estado, hoje foram lembrados e homenageados pelo comando de greve do Asprom Sindical, que representa professores e educadores de Manaus, com um ato ao lado do T3 na Cidade Nova. Com cruzes nas mãos, o comando de greve também denunciou a manipulação dos números da Covid no Amazonas, conforme o integrante da entidade, Lambert Melo. O governo do estado mentiu para a sociedade amazonense quando manipulou os dados e subnotificou os casos de contaminação e de mortes da Covid-19 em abril e em maio. E hoje nós estamos novamente em alta com as contaminações e com as mortes por mais de 10 dias seguidos, sendo noticiado em rede nacional. A alta, segundo a FVS, é devido à revisão nos casos que não foram contabilizados nos meses de abril e maio. Amanhã o Asprom instala a greve do ensino fundamental e dia 25 participa de audiência pública na Assembleia Legislativa, marcada pela Comissão de Direitos Humanos. A presidente do Asprom, Elma Sampaio, criticou a atuação da Comissão de Educação da Casa. Depois de várias tentativas, nós conseguimos, através do deputado Dermilson Chagas, que essa audiência pudesse ocorrer. E ela vai ser realizada através da Comissão de Direitos Humanos, visto que a Comissão de Educação não deu nenhuma resposta para nós diante das solicitações que nós fizemos para a realização dessa audiência pública. Pelo contrário, a Comissão de Educação respaldou a decisão do governador. Já o Sintean, que representa os trabalhadores da educação no Amazonas, denunciou aos Ministérios Público Estadual e do Trabalho o descumprimento do protocolo de segurança para o retorno das aulas por parte da SEDUC. É o que informa a presidente Ana Cristina Rodrigues. Chegou ao nosso conhecimento e fomos verificar em loco que os trabalhadores que estão sendo identificados com a Covid-19 positivo estão sendo afastados. Porém, os trabalhadores e alunos que tiveram contato com o mesmo permanecem na sala de aula. Por isso, exigimos a esses dois órgãos que tomem providências urgentes, pois nossas vidas estão em risco. Segundo o Sintean, até agora 34 professores que retornaram ao trabalho presencial estão com coronavírus. O resultado ainda não é dos testes feitos pela SEDUC. Esse só vai ser divulgado na sexta-feira, segundo a secretaria. No registro dos consórcios de veículos de comunicação, ontem, o Amazonas continuou em crescimento no número de mortes. Odiné Araújo para o 18 horas.
Bom, e essa pandemia revelou heróis e bandidos aqui no Amazonas agindo enquanto a doença se espalhava pelo estado, né? Os bandidos estavam do lado de quem deveria o quê? Proteger a população. E a situação só não foi pior por conta do trabalho abnegado dos profissionais de saúde. Agora são 6h28 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha que detalhe interessante, hein? Depois de ter redução nos meses de abril, maio e junho, o número, Karime Leão e ouvintes, em 100,7 de casamentos registrados no primeiro semestre deste ano nos cartórios do Amazonas, ele cresceu 10,3%. Ao todo, 3.082 casamentos civis foram registrados, né? Foram realizados nos 6 primeiros meses de 2020, enquanto no mesmo período do ano passado foram 2.795. E a quantidade de casamentos civis de janeiro a junho deste ano é a maior registrada no estado desde 2018. Olha que coisa, hein? Os dados são do portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil. Ao que tudo indica, a pandemia da Covid-19 alterou os planos de muita gente, inclusive de casais que planejavam casar em 2020. Os impactos socioeconômicos do novo coronavírus são os fatores atribuídos à redução da quantidade de casamentos em abril, maio e junho, né? Foram adiados, né, Karime Leão? O maior impacto foi em abril, quando somente 77 casamentos civis foram realizados no Amazonas. Pois é, Carlão, e até maio, né, que é aquele mês tradicional das noivas também teve redução de mais de 30% no número de registros matrimoniais, com apenas 346 casamentos realizados, enquanto que no mesmo mês do ano passado foram 524 casamentos nos cartórios. E apesar da redução nos últimos 3 meses, o Amazonas finalizou o primeiro semestre com quantidade recorde em casamentos aí, Karime, para o período. Tá bom, né, Carlão? Exatamente. Os cartórios do Amazonas registraram 729 casamentos em julho, que é 18,7% a mais que o número do mesmo, né, no mesmo mês do ano passado, que foi de 614 casamentos civis. Tá nessa estatística aí não, né, Karime? Não, você tá? Não, é contra a minha religião. 6h30 em Manaus. 18 horas. O programa Amazônia Conectada, lançado em 2015, com investimento de 600 milhões de reais, ainda não levou, olha só, ainda não levou o sinal de internet prometido a nenhuma cidade do Amazonas. O programa foi idealizado com a proposta de levar cerca de 7.000 quilômetros de cabos de fibra ótica pelo fundo dos rios da Amazônia para garantir sinal de internet veloz às comunidades mais distantes. A internet rápida, né, Carlão, deveria chegar a 52 municípios do estado e beneficiar 3,8 milhões de habitantes. Inicialmente, a previsão de lançamento era em 2017 e até o momento os cabos chegaram a 6 municípios, mas a internet ainda não começou a operar. Segundo o Exército Brasileiro, que é o responsável pelo programa, o Amazônia Conectada passou por análises envolvendo diversos órgãos e um dos trechos interligando 2 cidades deverá ter entrada em operação no final deste ano. Deverá, né? Entrar em operação no final deste ano. Pois é, esse projeto é de grande importância, claro, né? Pois vai garantir o acesso a serviços comuns no restante do país, a telemedicina, o ensino à distância, o monitoramento remoto por câmeras para melhoria da segurança pública e até mesmo para o acesso de turistas. Os militares chegaram a lançar nos rios 850 quilômetros de cabos, cerca de 10% da extensão prevista, interligando aí Manaus, Manacapuru, Coari, Tefé, Novo Airão e também Iranduba. Tudo isso aí é o custo de 39.200.000 reais. Além do serviço não ter sido concluído, né, dentro do prazo previsto, com êxito ainda houve o rompimento dos cabos de 2
2 trechos. E um deles, entre Manacapuru e Coari, a manutenção foi licitada por 772 milhões de reais, valor maior do que o total do projeto, que era de 600 milhões. Por conta disso, nenhum reparo foi feito até agora. Aí o Tribunal de Contas da União produziu o relatório, né? E no final do ano passado, esse relatório foi produzido, em que atesta a deficiência na estrutura de governança, que pode não garantir a sustentabilidade econômica e operacional do programa. Um outro ponto do relatório faz críticas ao Exército Brasileiro, que assumiu, entre aspas, competências excessivas na implantação da infraestrutura sem que tivesse condições plenas do tanto, né? Para tanto, fecha aspas. Aí o Tribunal de Contas da União diz ainda que o programa Amazônia Conectada é mais um projeto no qual as boas intenções tendem a não sair do papel. E por meio de nota, o Exército Brasileiro disse que, em continuidade ao programa, está previsto para ser interligado mais um trecho, dessa vez entre os municípios de Novo Airão e Barcelos, acrescentando mais 400 quilômetros de cabos fluviais à malha atual. A previsão da entrada em operação é até o final deste ano. Você está ouvindo 18 horas. O Tribunal de Contas do Amazonas aprovou um alerta de responsabilidade fiscal que pretende forçar o Estado do Amazonas a tomar medidas mais eficientes no combate às queimadas ilegais que estão desmatando a área verde da Amazônia. O assunto é sério mesmo, tá? E se o governo não cumprir a parte dele, pode até ter as contas reprovadas pelo tribunal, como explica a repórter Cíntia Blink. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas aprovou um alerta de responsabilidade fiscal para o governo do Amazonas reavaliar e fortalecer as ações de enfrentamento das queimadas ilegais. Caso o Estado não tome as providências, o Poder Executivo pode ter as contas reprovadas. A medida foi resultado de uma proposta do Ministério Público de Contas por meio do procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça. Para ele, que é o titular da Coordenadoria de Meio Ambiente, as metas do governo nesse setor são tímidas. A despeito dos recursos recebidos da Lava Jato por decisão do STF, as metas que a administração estadual traçou para usar esses recursos são intoleráveis, são tímidas, acanhadas, para reduzir até 2022, chegando em 2022, a intoleráveis 1.207 km² ano de áreas desmatadas ilegalmente. Não é? Então isso é muito tímido, é inaceitável e, portanto, apelamos por meio formal, por meio legal, ao chefe do executivo para que ele se digne de tomar providências no sentido de um fortalecimento eficiente dos órgãos ambientais que estão a dever. Antes do alerta, foram encaminhadas inúmeras recomendações e pedidos de informações ao governo do Amazonas, segundo o MPC, mas o órgão de controle ficou sem respostas e também não verificou nenhum resultado prático. A reportagem entrou em contato com a assessoria do governo do Amazonas para comentar a decisão do tribunal, mas nós também não tivemos resposta. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e por falar em queimadas na Amazônia, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, os estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso apresentaram o maior número de focos de incêndio detectados em agosto deste ano. E de acordo com especialistas, a situação pode piorar ainda mais com a falta de licenciamento ambiental na obra da BR-319. Vamos conferir os detalhes desta história agora na reportagem de Rodrigo Soares. Amazonas, Pará e Mato Grosso juntos representam 60% das queimadas no mês de agosto. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPA, e apontam que a Amazônia é o bioma que registrou a maior quantidade de pontos de calor. De 1º a 17 de agosto deste ano, a Amazônia registrou 5,5 milhões de quilômetros quadrados de queimadas. Segundo o doutorando em ecologia do INPA, Lucas Ferrante, o número de queimadas na região
região já é maior este ano do que o registrado no mesmo período do ano passado. Quando nós comparamos o período entre 1 de janeiro até 18 de agosto, entre os anos de 2019 e 2020, nós observamos que este ano as queimadas no Amazonas aumentaram em torno de 15% em relação ao ano passado. Isso se deve principalmente ao desmonte ambiental propiciado pelo governo federal. Na sexta-feira passada, nós publicamos um artigo na revista Science, onde demonstra que a BR-319 será um dos maiores vetores de desmatamento para o estado do Amazonas. E o governo federal tem passado por cima do processo de licenciamento ambiental para acelerar as obras da rodovia. Já se tem observado o surgimento de ramais ilegais, um desmatamento galopante e grilagem de terras nessas áreas. Então é muito importante que nesse momento o estado do Amazonas mantenha uma fiscalização acerrada e que todo o processo de licenciamento ambiental da BR-319 seja revisto e feito como a legislação brasileira estabelece. Isso é algo muito importante, tanto para o controle do desmatamento quanto para o controle das queimadas. Ainda de acordo com o levantamento do INPA, a Amazônia também registrou aumento de 28% de incêndios no mês de julho, em comparação ao ano passado. E segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento, em toda a Amazônia, 6.536 km² de floresta nativa foram derrubadas, o que representa um aumento de 29% em comparação com o ano anterior. A análise compreende os meses entre agosto de 2019 e julho de 2020. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 7 pessoas, hein? 7 pessoas foram assassinadas a tiros por piratas no rio Japurá, no município de Maranhão. Aqui mesmo no Amazonas, hein? A chacina aconteceu na tarde de ontem, na comunidade denominada de Cuyucuyu, quando os piratas atacaram uma embarcação de ribeirinhos. Não há informações se houve sobreviventes. E apesar de ter confirmado o caso, a polícia informou que ainda não possui muitas informações e que investiga as circunstâncias das mortes. De acordo com o delegado do município, Glaucio Oliveira, os ataques de piratas sempre acontecem no rio Japurá, mas ultimamente ficaram mais frequentes e mais violentos também. E ainda de acordo com a polícia, os criminosos atacam qualquer embarcação, seja de pescadores, ribeirinhos e até embarcações de passeios. Eles levam tudo o que é de valor, desde gasolina, dinheiro, objetos pessoais e depois, é claro, fogem. Os ataques têm espalhado terror, claro, nas comunidades ribeirinhas onde pescadores usam o rio para tirar seu sustento. Temendo represálias, eles pedem socorro nas redes sociais por causa dos ataques piratas que já acontecem há algum tempo, mas que nos últimos meses esses ataques aumentaram tanto que muitos estão deixando de sair para pescar com medo da violência que tomou conta do rio. De acordo com a Associação de Pescadores do município de Maranhão, os ataques acontecem a qualquer hora, quando menos se espera. Aparecem lanchas com motores potentes, com homens fortemente armados. Os criminosos obrigam as embarcações a pararem. Entram já fazendo terror, batendo nas vítimas, ameaçando de morte e tudo mais. Os pescadores relatam ainda que, além dessas 7 mortes registradas, mais 2 pessoas foram mortas na comunidade de Matá-Matá. Pois é, fazer o quê? Falar o quê sobre esse cenário, né? A violência tomou realmente conta de todo o estado. O crime organizado dominou a capital e expandiu para o interior, dominando as rotas do tráfico. E que o Amazonas se transformou num faroeste caboclo, né? E pelo que parece, quem menos manda é a polícia, são as instituições de segurança. Você está ouvindo 18 horas. Sim, agora são 6 horas e 41 minutos em Manaus. Você está em 100,7 no melhor mix do Brasil. Nós vamos com a segunda já, né, da playlist de hoje, aqui no 18 horas. A segunda da playlist, nós vamos conferir a faixa Ice, né, do cantor americano Pink Sweats. E uma curiosidade aí, Carlão, é que o Pink, né, o nome artístico, vem da época em que Pink usava calças de moletom rosa. Daí ficou aí, né, Pink Sweat. Então vamos de música, vamos de Ace.
Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também mais uma aí, a segunda que você conferiu na playlist do 18 horas, né? É o Pink, né, Karime? De calça rosa, bacana. Exato, gostei. com a Pink música Sweats. I See. I See. É a música. Foi a segunda da playlist que você conferiu, né? Às 6 horas e 45 minutos aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, eu acho, Karime Leão, que hoje bateu aí todos os recordes de calor. Que calorão, né? Tipo, que nem nós falamos ontem, aquelas altas temperaturas lá no deserto dos Estados Unidos. Será que amanhã vai melhorar? Vamos saber aí, né? Previsão para amanhã, quinta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, e segundo previsões do Climatempo aqui, o calorão vai continuar, porque não tem previsão de chuva para amanhã, viu? Sol com algumas nuvens só. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima deve chegar aos 34 graus. A umidade relativa do ar é de 65%. E como eu falei, não deve chover amanhã. E uma curiosidade que acaba de chegar aqui sobre o clima em Manaus. Em 1975, Manaus registrou o dia mais frio da história. Faz ideia? Os termômetros marcaram 17,8 graus, tá? Eu não imagino um frio desse, gente. Morreu, gente. Nos dias atuais, né? A manchete do jornal foi o seguinte, né? O dia em que Manaus parou e tremeu de frio. Imagina, né? Bom, mas eu acho que esse frio aí não deve chegar a esse ponto, que é a friagem que a gente está esperando para sexta-feira. Vamos ver. 6 horas e 46 minutos em Manaus. Mix. Bom, e nesta quinta-feira, representantes do setor público e privado participam a partir das 10 da manhã, horário de Manaus, do webinar Zona Franca de Manaus. Oportunidades para inovação e investimentos em bioeconomia. Promovido pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e organizações parceiras para o desenvolvimento de uma nova economia para a região, hein? Bacana. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Instituto. O moderador será o diretor de novos negócios do IDESAM, Mariano Senamo. E a lista de convidados inclui o diretor-presidente do Grupo Bemol, Denis Minev, o coordenador de Economia Verde no Ministério da Economia, Gustavo Fontinelli, e a CEO do Grupo GBR e ex-superintendente da Suframa, Rebeca Garcia. O webinar é o primeiro de uma série de 5 eventos virtuais intitulada aí A Nova Economia da Amazônia, que colocará em pauta a implementação de uma agenda de investimentos para negócios de impacto e serviços ambientais aqui na região. Será realizado um debate por mês até o mês de dezembro. 18 horas. O governo federal prepara uma ofensiva para titular milhares de ocupações feitas décadas atrás na região amazônica. Todas elas ainda hoje em situação irregular. Agora o sistema a ser utilizado é a vistoria à distância. Pois é, Carlão, essa é uma das principais respostas que o vice-presidente Hamilton Mourão pretende dar ao crescimento do desmatamento na região, tema que voltou a ganhar repercussão dentro e fora do país, dada a escalada da devastação na floresta. E sob o argumento de que é difícil punir o responsável pelo desmatamento, porque não se sabe, na realidade, quem é o dono da terra ali, né? O governo vai acelerar a titulação de propriedades a partir do cruzamento de uma série de bancos de dados. E um decreto sobre o assunto já foi preparado pelo Ministério da Agricultura e enviado à Casa Civil para publicação nos próximos dias. Esse decreto vai regulamentar que as vistorias das terras e os processamentos dos dados poderão se basear em sistemas de sensoriamento remoto, com apoio de imagens e satélite. E ao todo são 97,4 mil propriedades com tamanho de até 4 módulos fiscais, o que equivale aí a aproximadamente 280 hectares. Terão suas informações analisadas para receber escritura definitiva. Interessante demais. Esses imóveis, se somados, atingem área total de mais de 6 milhões de hectares. É como se toda a área dos estados do Rio de Janeiro e Sergipe fossem regularizadas por meio de sistemas sem vistoria presencial. Bom, e pelos dados do governo, esse volume equivale a 40
40% de toda a área passível de ser regularizada na região. Foram definidas 13 áreas com maior concentração de propriedades para serem priorizadas. Boa parte dessas áreas está no entorno da rodovia Transamazônica, a BR-230, em regiões que concentram queimadas e desmatamento ilegal. O que o governo quer, na realidade, fazer é usar uma série de bancos de dados disponíveis para filtrar a situação dessas propriedades. E se não for encontrada nenhuma pendência, entregar a escritura. A exigência básica é que o proprietário tinha que estar no local no ano de 2008 ou em anos anteriores. Esse marco temporal utiliza dados do IBGE para ser comprovado, além de informações aí dos ocupantes e base anuais sobre desmatamento, como o Serviço Florestal Brasileiro. Pois é, Carlos. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, e sobre esse assunto, não é, que voltou à pauta mundial, à pauta nacional e mundial sobre desmatamento, em tom de provocação, o vice-presidente Hamilton Mourão, coordenador do Conselho da Amazônia, fez nesta quarta-feira um convite ao astro de Hollywood, Leonardo DiCaprio, para fazer uma marcha pela selva amazônica, para ele conhecer, né, que a região não é uma planície. Ele disse o seguinte, o vice-presidente, abre aspas: "Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o nosso ator Leonardo DiCaprio, para ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira para fazermos uma marcha de 8 horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. Ele vai aprender em cada sovacão que ele tiver, né, que passar, que a Amazônia não é uma planície, e assim entenderá melhor como funcionam as coisas nessa imensa região", fecha aspas, provocou Mourão em pronunciamento no Fórum Mundial Amazônia Mais 21. Representantes do ator não responderam, né, imediatamente aí ao pedido de comentário. Além de astro, né, de filmes como Titanic e Prenda-me se for capaz, DiCaprio também é um proeminente ativista das causas ambientais e tem criticado políticas do governo do presidente Jair Bolsonaro na defesa da floresta. É isso aí, Carlão. E DiCaprio também tem uma fundação dedicada ao meio ambiental, ao meio ambiente, defende a preservação da Amazônia. Cientistas dizem que a Amazônia é vital para conter as mudanças climáticas devido à grande quantidade de gases do efeito estufa que a floresta absorve. 18 horas. Bom, e essa notícia interessa aí aos jovens, né, que querem curtir aí uma boa música, que nós vamos agora tocar a terceira da playlist de hoje aqui em 100,7. Nós vamos aí com mais uma para você conferir na playlist em 100,7. Olha só, Katy Perry lançou na quinta-feira passada o videoclipe oficial do single Smile, ok? Que dá nome aí ao 5º álbum de estúdio da artista. Então vamos de música, vamos de Katy Perry com Smile. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Beleza, e agora são 6h56. Você curtiu aí Katy Perry, é a lindinha, Smile. Foi mais uma da playlist que você curtiu aqui no 18 horas. Mix. Olha, entidades denunciam situação de descaso da Covid-19 no sistema carcerário do Amazonas. Isso é muito grave. De acordo com as denúncias, faltam transparência, fiscalização e testagem dos detentos. Os detalhes com o de Neia Araújo. As denúncias são feitas pelo coletivo de familiares e amigos de presos e presas do Amazonas, pela Frente Estadual pelo Desencarceramento do Estado e pela Agenda Nacional pelo Desencarceramento. As 3 entidades cobram transparência sobre os casos de Covid-19 no sistema prisional do Amazonas e encaminharam ofício a diversas autoridades do Estado sobre essa situação. De acordo com o documento, foram enviados aos presídios testes que não foram aplicados. Os detentos
não utilizam máscaras e não há álcool em gel nas unidades. A representante da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, Patrícia Oliveira, diz que o cumprimento das normas de controle da pandemia nos presídios do estado não está sendo fiscalizado. Os GMF eles têm obrigações de fiscalizações, aí no momento de pandemia os GMFs pararam de fiscalizar. A Vara de Execuções Penais também, que tem essa atribuição de fiscalização, ela também acabou não fiscalizando na pandemia e muitos já não saíam antes dos seus gabinetes para irem aos locais. Com a pandemia, eles ficam recebendo informações, na sua maioria, pelo telefone, e sempre eles abarcam no discurso da administração penitenciária. As denúncias feitas por familiares são ignoradas, segundo ela, e a ausência de fiscalização nos presídios durante a pandemia ocasionou um tratamento desumano, de acordo com Patrícia Oliveira. Se o sistema prisional já falta água, falta alimentação, a comida chega estragada e várias outras questões, na pandemia isso mudou muito. Alguns locais pioraram, e a falta de informação para os familiares. A falta de informação, a falta de testagem e várias outras questões decorrentes do sistema prisional brasileiro. A recomendação 62 do CNJ ela não foi cumprida no Brasil todo. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que as denúncias não procedem e que desde o início da pandemia, a SEAP tem adotado medidas preventivas para combater a disseminação do vírus dentro do sistema prisional, como o isolamento de novos presos, separação dos internos do grupo de risco, uso de máscaras e outros. Ainda segundo a nota, todas as unidades prisionais têm médicos, equipes capacitadas e medicamentos, e que as denúncias de que as condições de infraestrutura são precárias são fantasiosas. A SEAP informou ainda que providenciou comunicação por áudio e vídeo para que os internos se comunicassem com as famílias e que a medida foi essencial para evitar a disseminação da Covid-19 no sistema prisional. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bom, agora são 6 horas e 59 minutos em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil. É contigo, Karime Leão. E até esse momento, o estado do Amazonas não atualizou os números da Covid-19 no estado. E o Brasil tem hoje 110.171 mortes por coronavírus confirmadas até a 1 da tarde desta quarta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E o total de casos confirmados da Covid-19 em todo o país já somam 3.418.306 casos. Agora, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É extremamente grave a informação que demos hoje aqui no 18 horas. O Tribunal de Contas do Estado recomendou ao governo do Amazonas que dê transparência ao número de mortes por Covid-19 no estado agora em agosto. Pelos números oficiais, foram registradas 157 mortes em agosto até o dia 18. Os números nacionais mostram que Manaus está em 6º lugar entre os municípios com mais casos de Covid no Brasil. A capital do Amazonas está em 6º lugar no ranking dos municípios com maior número de mortes por Covid-19. O Amazonas está em 4º lugar no número de mortes, com 3.524. Só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. O conselheiro do Tribunal de Contas, Josué Filho, pediu ao governador Wilson Lima que divulgue os dados. O tribunal quer ter a real noção do cenário da Covid-19 no estado. Em torno da divergência dos números da Covid-19, uma coisa é certa: os casos não param de crescer. E as pessoas estão deixando de tomar os cuidados mais básicos, como usar máscaras e manter o distanciamento social. Isso certamente não é nada bom. 18 horas. Para 7:01. Estamos aí finalizando. Tem mais alguma? Estamos finalizando. Tem sim, Carlão. É o seguinte, existem muitos bairros, diversos bairros de Manaus continuam sem energia elétrica depois de um temporal que atingiu, foi terça-feira ontem. Depois do temporal, muitos bairros ficaram com problemas de luz e já são quase 24 horas de interrupção do serviço que, segundo a Eletrobras Amazonas Energia, deve ser restabelecido totalmente ainda na noite desta quarta-feira. Em nota, a Amazonas Energia
Energia explicou que os alimentadores de energia já foram restabelecidos, mas por conta do número de áreas afetadas, o serviço deve continuar até o final desta quarta-feira. É isso aí. Vamos lá então, 7-2, Karime, boa noite pra você. Então, uma ótima noite, muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 e amanhã, hein, a partir das 6, voltamos com mais uma edição pra você do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.